Deus abençoe em nome de Jesus. Mais uma noite, mais um dia, estamos firmes na presença do nosso Deus, para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor. Hoje nós tivemos pela manhã um culto, que foi um culto maravilhoso, acerca família, projeto de Deus. Tivemos bastante crianças aqui, umas 60, 70 crianças em média, e foi uma bênção. Eu quero já, em nome da igreja, agradecer a todos os irmãos voluntários, os que fizeram as doações, os que estavam aqui trabalhando, todos os irmãos e as irmãs que se reuniram para que isso acontecesse. Nós entendemos que é importante a igreja trabalhar isso com a comunidade. Dois objetivos desse culto: trazer a comunidade para a igreja, A comunidade precisa saber que essa igreja investe nas crianças, E ao mesmo tempo também glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Então foi um tempo precioso. As crianças amaram, Muita coisa boa para comer, para brincar, Mas também teve aquele momento que as crianças sentaram com os pais, ouviram a palavra do Senhor, e ouviram Deus falar. É claro que a gente não tem tanta atenção das crianças o tempo todo, Mas na medida do possível a gente conseguiu falar de Jesus para esses pais que estavam aqui hoje pela manhã. E isso é importante. Eu costumo dizer que a Igreja Batista Reformada da Vida Abundante não é uma igreja que não trata assuntos sociais, ou até mais do que isso. Não trata as classes, de idades. Muito pelo contrário. A nossa missão é levar Cristo às pessoas. Eu estive também essa semana com o diácono Jorge em mais duas vezes em duas famílias, E a gente percebe, irmãos, que o que as pessoas precisam não é dinheiro, não é uma cesta básica, embora seja importante, não é uma ajuda financeira, é muito mais do que isso. As pessoas precisam de Cristo. As pessoas precisam receber Jesus no coração, porque nem todas as demandas estão relacionadas com dinheiro ou com algum problema familiar, O grande problema familiar, no modo geral, é que existe uma guerra espiritual. Como, pastor Zé? Você está falando de quê? Cristo, Deus, que instituiu a família lá em Gênesis, tem um propósito para a família. Do outro lado existe Satanás, não querendo espiritualizar as coisas, mas de forma bíblica. Existe uma força, o mundo. O que a Bíblia fala? O mundo jaz do... Estou falando do mundo, esse é o diabo que eu estou falando. As coisas que o mundo oferece, que a sociedade corrompida oferece. Então, há uma guerra, há uma luta, onde o diabo tem investido muito na separação dos casais, por exemplo. O diabo tem investido na falta dos filhos, obedecerem os pais e ouvirem e entenderem os pais. Mas muito mais do que isso, tirar essa essência que é a família, que é a instituição. Nós temos dito aqui na igreja, durante já alguns tempos, de que a família não foi o homem que instituiu. A família não começa só quando casa. Antes do que isso. Quando Deus fez do pó da terra o homem, e da costela do homem a mulher, ali se inicia um propósito divino de Deus para a família. Então, eu quero mais uma vez dizer aos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que vão nos ouvir depois, de que a Igreja Batista Reformada Vida Abundante está de braços abertos para acolher as famílias dessa cidade. O presbitério, por sua vez,
tem pensado nisso, a liderança da igreja, a igreja no modo geral, tem pensado sobre isso, para que a gente possa cumprir a vontade do Senhor. E aí eu estava esses dias pensando, poxa, as pessoas acham que o fato de ir à igreja é o suficiente. Não, é o básico, é o padrão, é o mínimo, mas não é o suficiente. A gente precisa de Cristo, né? O que a Bíblia fala? A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ah, pastor, mas eu posso ouvir lá pela internet. Quem disse que a internet tem uma palavra saudável para você, na maioria das vezes? Pastor, é uma crítica? Não, porque tem coisa boa também. Bíblica, teológica, justa, santa. Mas aonde fica a igreja? Aonde fica o relacionamento? Aonde ficam as ordenanças de Cristo para nós, por exemplo? Olha, por exemplo, a ceia. A gente não pode ceiar pela internet. Tem como, irmãos? Não, não é bíblico. Embora na pandemia inventaram aí uma ceia, né? Na internet, mas não é bíblico. O que eu quero dizer é que Jesus se importa sim com as famílias, mas nós precisamos buscar a Ele. É tempo de salvação. Deus quer salvar os seus. Deus quer transformar a sua casa. De repente você tem um filho, uma filha, que ainda não congrega, ainda não está vindo à igreja, ou melhor, ainda não conhece Jesus, né? Um esposo, uma esposa, alguém do seu rol familiar, um amigo, um vizinho que ainda não conhece Jesus. E Jesus está chamando um exército de pessoas nesta igreja para irem e fazer a vontade de Cristo Jesus. Essa é a essência do Evangelho. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero, já agradeci aos irmãos que estiveram aqui pela manhã. Nós vamos refletir em uma mensagem que eu estava hoje orando, agora de tarde, no meu escritório lá em casa, e eu encontrei essa mensagem lá no meu celeiro homilético, né? Eu tenho falado muito isso com o pastor Zé, a gente fala muito, que a gente acha umas pérolas, né, Zé? De vez em quando, né? E louvado seja Deus, porque a gente está sempre preocupado a isso, trazer uma boa palavra, trazer uma mensagem bíblica para a igreja. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1. Nós já vamos, eu vou ser bem breve, tá, irmãos? Prometo eu ser bem breve. Hoje está fresquinho, né? Porque domingo passado todo mundo estava passando mal, né? Estava demais. Mas hoje está mais fresquinho, deu uma chuvinha aqui nesse setor, né? Diácono Jorge arrumou mais um ventilador, melhorou mais ainda. Então as coisas estão ficando bom. Olha a graça de Deus aí, nos alcançando. Isso é graça, irmãos. Né? Hoje na EBD falamos muito sobre isso. Enquanto você abre em Romanos, eu quero fazer um convite para você que está aqui e a sua família. A Igreja Batista Reformada da Vida Abundante, ela é conhecida pelos seus ensinos. É uma igreja forte, uma igreja bíblica, por aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós cremos. E eu estou sentindo falta de alguns irmãos aqui na IBD. Quero convidar você a estar conosco. O horário da IBD é às 18. Nós entendemos que domingo é dia do... E não de forma religiosa, porque quando eu falo que o culto é do Senhor, é que nós temos que investir na família nesse dia também. Que quando você cuida da sua família, dá um tempo de qualidade, né, o dia a dia, a semana é tão corrida, mas quando chega no domingo, e a igreja se dedica à família, está ali, né, o marido vai fazer uma comida, a mulher vai lavar ali a louça, vai fazer alguma coisinha, não é? Você está dedicando aquele dia ao Senhor, também cuidando da sua família. Mas em continuidade disso, nós temos que consagrar a nossa vida vindo à igreja. Pastor, ao mesmo tempo que o senhor fala que vir à igreja não é suficiente,
O Senhor convida a vir à igreja? Sim. Porque não é de forma religiosa. Eu creio que todos que estão aqui, mesmo com algumas dificuldades, enfermidades, né? A semana foi difícil, né? Tantas dificuldades que passamos, mas o que nos traz aqui é a graça de Deus, não é? O que nos traz aqui é o desejo de prestar a esse Deus uma adoração, não é? Então, domingo, consagre a sua família a Deus. Faça isso. E aos domingos, às 18 horas, nós temos aqui professores que têm se preparado, né? Nós estamos estudando aqui o livro de Romanos, estamos na carta no capítulo 7 de Romanos. Irmãos, coisas maravilhosas. Então, se vocês querem aprender, querem avançar, querem conhecer o Evangelho, venham participar, façam o sacrifício. Às 19h15, 19h20 a gente começa o culto, e às 9h15, 9h20 a gente finaliza. Talvez fique um pouco cansativo, mas a gente sai daqui com o coração, Zé, aliviado. Obrigado, Jesus, porque te adoramos. Nós tínhamos que fazer todo dia, mas esse foi o dia, obrigado, que o Senhor escolheu para que a gente conseguisse apresentar a Ele esse culto. Então, irmãos, não abra mão do culto de domingo, não é? Faça isso, traga a sua família, insista, venha, cultue, faça a vontade do Senhor, venha ensinar os seus filhos, venha ensinar a sua família, venha ensinar a sua esposa, o seu esposo, os filhos, a sua casa. Quantos recebem essa orientação? Diga amém. Essa semana também, eu até compartilhei no grupo da igreja. Essa semana teve um grande evento no Brasil, lá em Água de Lindóia, lá em São Paulo, do Ministério Fiel. Que muitos acham que o Ministério Fiel é só uma editora, mas é muito mais do que isso. É uma igreja, né? É um ministério em si. E esse ano eles transmitiram as transmissões. Foram 4 dias, irmãos. Então, todos os pastores, tinham pastores nacionais, pastores internacionais, de nome reconhecido teologicamente, estiveram lá. E eu mergulhei, irmãos. Foi lindo, foi gostoso, foi edificante. Não é? Todo dia a Mari chegava do serviço, e eu chegava um pouquinho mais cedo, estava lá, em Romanos. Então, do capítulo 1 ao capítulo 16 de Romanos, foram 4 dias assim, ó. E essa semana eu trabalhei tão assim, foi tão cansativo, porque eu trabalhando e estudando ao mesmo tempo. Então foi bem cansativo, mas foi gracioso, foi bênção para nós. E eu quero hoje falar sobre Romanos capítulo 1, tá bom? Todos acharam aí o texto? Romanos capítulo 1, não precisa ficar em pé, mas em referência à palavra de Deus. Jorge, o ventilador melhorou bastante, né? Ó, não estou nem suando. Olha aqui. Ei, Jorge amado. Isso mesmo, obreiro, isso mesmo. Aí fica fácil. Bem, só para curiosidade dos irmãos, o livro de Romanos, ele tem sido considerado a epístola ou a carta mais importante que já foi escrita. Paulo, para quem não sabe, foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, tá certo? Endereçou aos irmãos de Roma, aos novos convertidos, a todos os irmãos que ali estavam em Roma e em sua redondeza. Enquanto ele estava, na verdade ele não tinha nem conhecido Roma ainda, tá, gente? Paulo ainda não tinha ido nem em Roma ainda. Algumas pessoas acham que Paulo que inaugurou a igreja lá em Roma. Não foi, tá bom? Mas lá da igreja de Corinto, ele enviou essa carta aos irmãos lá em Roma, cerca de 56 a 57 depois de Cristo. Então, essa informação que eu estou dando para a igreja aqui hoje, está lá em Atos, se você puder anotar, 20, versículo 2 e 3, tá bom? Falando sobre aquilo que eu estou falando aqui agora. Vamos ler o texto? Eu poderia falar bastante coisa aqui, né?
do ambiente histórico, né, o gênero literário, mas vamos com a linguagem mais pastoral. Paulo nos apresenta assim: Paulo, servo de Cristo Jesus. Olha que interessante. Ele inicia a carta dizendo que ele é servo. Que ele se coloca na posição de servo. Versículo 1. Chamado para ser o que, gente? Apóstolo. Separado para o evangelho de... o qual foi prometido por ele, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Então aqui ele está exatamente colaborando, corroborando daquilo que foi dito também lá no Antigo Testamento, através dos profetas. Olha que interessante isso. E para quem acha que a Bíblia é textos desconexos, textos separados, não. A Bíblia ela tem conexão de Gênesis a Apocalipse. E alguém pode pensar: poxa, pastor, mas a Bíblia em algum momento ela pode se contradizer? Não. Não. Todos os textos têm ligação um com o outro e têm um propósito para nós. Amém? Ainda no versículo 2: de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras, acerca do seu filho. Está falando de quem aqui, gente? De Cristo, né? Que foi como homem e era descendente de Davi. Olha uma coisa boa aqui. Então, qual é a descendência de Jesus Cristo? Davídica, de Davi. Vamos lá. Versículo 4. E que mediante o Espírito da Santidade, Espírito de Santidade, parece assim, que Paulo era religioso. Não. O que Paulo está nos afirmando aqui é que a santidade ela vem através do Espírito Santo. Não pense a igreja que a santidade ou o processo de santificação a gente mesmo consegue, Fabi, por força própria. Não, é uma ação divina. Ela provém do Espírito Santo de Deus. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Quem que está falando agora? Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 5. Por meio dele e por causa do seu nome, Paulo está falando de quem, gente? Mais uma vez, deixa eu perguntar para vocês. De quem, gente? De Cristo. Recebemos a graça, glória, e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Versículo 6. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Paulo estava aqui dizendo àqueles irmãos em Roma que o Senhor tinha um chamado para eles. Agora eu vou introduzir o texto, o sermão em si. O tema hoje é chamados para chamar. Então quem nos chamou? Cristo. E antes de eu iniciar aqui propriamente dito, esse chamamento de Deus para conosco não é agora. Não foi quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, não. Muito antes. Quando foi? Quando foi que Jesus nos chamou para a salvação? Quando? Antes da fundação do mundo. Então perceba que o aspecto do chamado de Deus para a igreja e para nós é muito importante. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor já nos chamou. Para quê, gente? Para nos salvar. E aqui, Paulo está dizendo que a gente precisa continuar
desenvolvendo esse chamamento acerca do Evangelho, acerca de Cristo, acerca de Jesus. E ele chama atenção para os novos convertidos lá em Roma, para os irmãos, e envia essa carta dizendo: olha, Jesus pela graça, no versículo 5, não é? E pelo apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem através da fé. Então vamos lá. Lendo aqui o texto de Romanos, fica claro e evidente para nós que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e Senhor Jesus Cristo nos chamou para nos salvar, a fim de que possamos chamar outras pessoas a receberem esta salvação eterna. Então, ao contrário do que as pessoas imaginam, o Deus que nós servimos é um Deus transcendente. É um Deus que existe, mas é um Deus transcendente. Então, as pessoas às vezes acham que Deus só fala com elas se vir um anjo com asas, falar: olha, eis que eu te digo, igual falou para Maria lá, né? E não é assim. Parece que a gente quer materializar as coisas, né? E de forma até que natural. Mas o que eu quero salientar aqui é que esse Deus que talvez você não vê, mas crê, é um Deus soberano sobre todas as coisas. É o mesmo Deus de Gênesis que fez o homem, a mulher e a família. É o mesmo Deus que está aqui hoje. João capítulo 1 vai dizer que Ele é o Verbo. Então, para nós, Cristo, Ele encarna naquilo que Ele nos direciona através da palavra de Deus. Ah, pastor, mas tem algumas igrejas que querem materializar Deus, através de uma toalhinha que é consagrada, através de um copo de água que é santo, mas essas coisas não podem substituir Deus, porque Deus é transcendente, é mais do que isso. E quando nós falamos de salvação, nós falamos de um Deus que salva, que transforma, que conhece, não é? A gente precisa sentir arrepios aqui. A gente precisa ter inteligência para compreender quem Deus é. A gente precisa ter compreensão lógica e também compreensão espiritual das coisas de Deus. É por isso que Paulo está nos orientando aqui acerca de Romanos, acerca da salvação. Vamos juntos aqui então observar essas implicações do nosso chamado para chamar, ou para convidar, para evangelizar, para discipular outras pessoas. Versículo 1, acompanha comigo. Ele diz: servo de Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo que ele é servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E é interessante aqui perceber que na medida em que Paulo vai amadurecendo na vida cristã, maior é o senso da sua qualidade e função de servo. Me parece que está um pouco em desuso essa palavra, ser servo. Todo mundo quer ser senhor de alguma forma, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, mas ninguém quer ser servo. Mas a gente precisa pensar sobre isso. O apóstolo Paulo entende que ele é servo e ele entende para que ele foi chamado. O significado da palavra servo é escravo no original, não é? No Novo Testamento, lá no grego, a palavra mais usada é doulos, que vem da palavra del, que significa homem de condição servil. Olha que interessante isso. Alguém que se rende à vontade de outro. E aqui nós estamos falando de Cristo. Alguém que se rende à vontade
de Deus. Isso é ser servo. Ah, mas eu não quero, não vou. Então você não é servo. E se você não é servo, não tem Senhor. Isso aqui está claro. O interessante é que Paulo, ele inicia a sua carta dizendo assim, ó, eu sou servo. Ué, pastor, mas Paulo não era apóstolo? Sim. Era um cargo muito bem quisto naqueles dias? Sim, era apóstolo de Cristo. Mas nem por isso ele deixava de compreender a necessidade de ser servo, né? Então, portanto, essa palavra de sermos escravo é nesse sentido, é a gente se render à vontade de Deus. Vamos para a prática. Quantas das vezes a gente toma decisões que não é a vontade de Deus, mas é a nossa? Às vezes parece que dá certo, mas muitas das vezes dá ruim. Dá ruim. Irmãos, faz parte do chamado de Deus servir à vontade dEle. Não dá para a gente dizer, ou proclamar, ou falar, que a gente tem um chamado de Deus para alguma coisa, se a gente não é servo. Tem que servir. Para obedecer, né, tinha esse chamamento, não é? Me parece que na vida prática é assim. Quando a gente vai trabalhar, a gente não tem um senhor acima de nós? Não tem um dono da empresa, não tem um chefe, não tem um gerente, não tem o prefeito, não tem os diretores, né? Não tem ali o líder da Punfeval, não tem todo mundo? De certa forma a gente é servo daquele senhor, daquele emprego. Já pensou se a gente começasse o tempo todo e dizer assim, não vou, você não tem emprego. Agora vamos trazer isso no contexto espiritual, a igreja. Irmãos, não é tempo de desobediência, eu vou falar lá no final. É tempo de servir. É tempo de deixar-se levar pelo Evangelho de Cristo. É tempo de se vestir a roupa da santidade, da santificação, como Paulo fez. E olha que ele é apóstolo. Tem algum apóstolo aqui? Estou falando de mim. Eu, como pastor, preciso ser servo da igreja. Está claro isso para vocês aqui, irmão, no versículo 1? Então, está claro para nós de que o chamado de Deus para nós, em Romanos capítulo 1, tem a ver inicialmente em ser servo ou não. Ah, pastor, mas por que que muitos não desenvolvem o seu chamado, ou o seu dom, seja ele um dom espiritual, um dom eclesiástico e até um dom natural? Por quê? Porque não conhece o princípio do chamamento. O princípio de obediência a um chamado é ser servo. E para ser servo tem um padrão, tem as regras. Quem está entendendo, diga amém. Agora eu quero me dirigir para o versículo 5, que agora eu vou só falar no versículo 5. Aqui, ele vai dizer, na parte A do versículo, capítulo 1, versículo 5 de Romanos: por meio dele e por causa do seu nome, recebemos o que, gente? Graça. E o apostolado para chamar dentre as nações. Paulo tem bem claro aqui definido qual é o seu ministério, ou qual é o seu serviço. Proclamar o evangelho a todas as nações. Primeiro, ninguém é chamado sem a graça. Pastor, mas o que é graça? Graça comum, favor imerecido. Então ele nos amou, a gente não merecia. Ele nos justificou, a gente não merecia. Então, através dessa graça
que Paulo nos apresenta aqui no versículo 5, é através dessa graça que nós somos chamados como servos em Cristo Jesus. E aí, de uma forma mais completa e mais ampla, essa é a graça salvífica. Essa é a graça e a misericórdia que o Senhor tem colocado sobre nós. É essa graça que eu iniciei falando, que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É essa graça que eu estou falando. Mas por quê, pastor? Lembra lá? Todos pecaram e foram destituídos do quê? Da glória de Deus. E agora? E agora que ninguém recebeu a graça por méritos próprios. A graça vem de Deus. Ninguém merece ela, mas ela nos alcançou, porque a misericórdia do Senhor é grande. É isso que Paulo está nos ensinando aqui no versículo 5, na parte A do versículo. A ênfase aqui é a chamada vocacional para a igreja. É receber a graça, que é o favor imerecido. Favor não merecido, melhor dizendo. Fica mais fácil. De modo que são sublime a tarefa é decorrente diretamente do favor de Cristo e não dos méritos próprios ou de quem quer que seja. Aqui nesse texto, a graça é para a salvação. E aí depois ele vem falando sobre o apostolado. Então, ficou claro para nós que o termo graça aqui é para salvar pessoas? Então, o primeiro chamado que Deus tem para nós, em Romanos capítulo 1, é servo. Segundo, graça. Terceiro, o apostolado. E aqui o apostolado não é porque vocês têm que ser apóstolos, não. Mas no sentido de enviar, ou de ser enviado por Cristo. E aqui esse enviado por Cristo é a nossa missão. Lembra da igreja missional que nós ensinamos aqui? Ser uma igreja missional é ser uma igreja apostólica, dos ensinos do credo apostólico. Mas vamos lá. Tudo isso que nós estamos falando aqui no versículo 5 acontece por Cristo e para Cristo. E a salvação em Cristo, a qual a missão deve proclamar, se dá pela obediência por fé, devendo atingir todos os gentios. É o que o versículo está nos ensinando. Essa é a parte A do versículo. Jesus, pela sua graça, nos salvou e ainda continua salvando pessoas. Quem crê na salvação dos seus? Diga amém. Quem crê na salvação de alguém que está em outro país, em outra cidade, levante a mão em nome de Jesus. Eu creio nisso. Quem crê que há salvação na sua casa, levante a mão em nome do Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Irmãos, é isso que eu estou apresentando hoje aqui, que a Bíblia está nos apresentando aqui hoje. O Senhor te escolheu e vos chamou para chamar outras pessoas. Seja a igreja que Cristo quer que nós sejamos. Seja o homem e a mulher, seja o cristão que Cristo chamou para a gente ser. Proclamar salvação através da graça divina em nome de Jesus. A parte B do versículo, falamos sobre a graça e o apostolado. Falei que o apostolado é a nossa missão, né? É o ir, é fazer, é discipular, é evangelizar. Agora o versículo B é a obediência pela fé. Um povo para a obediência que vem pela fé. A palavra grega aqui, não sei se eu vou conseguir expressar aqui, é ipakoé. Traz consigo a ideia de obediência. Ou seja, complacência, submissão. A obediência em resposta aos conselhos de alguém. E aqui, aos conselhos de quem? De Cristo. Isso é obediência. A obediência demonstrada na observação dos princípios cristãos, conforme nos ensina as Escrituras. Portanto,
a obediência, obedecer a Deus, é ser submisso a Deus. Pastor, mas o que é ser submisso a Deus? O que é obedecer a Deus de fato? O que é, pastor? O que é? É a mesma coisa quando você obedece, por exemplo, ainda hoje, ainda é obrigatório o voto. Sim ou não? Sim ou não? É obrigatório. Se você não votar, tem o quê? Punição, tem multa. Não é isso, gente? Vamos agora para a esfera trabalhista. Se você faltar 3 dias no seu trabalho via CLT, e não dá nenhuma justificativa, o que vai acontecer com você? Justa causa. Você perde todos os seus direitos trabalhistas, né? E ainda perde o emprego. A gente não submete a isso? Sim ou não, gente? A gente precisa se submeter aos chefes do humano, porque a gente precisa sustentar nossa família, nossa casa. Não tem que se submeter? Mas por que quando a gente fala do aspecto espiritual em Cristo, a gente não quer submeter e ainda acha que a gente vai conseguir burlar essa obediência? E ainda acha que não vai ter punição. Eita, pastor, é forte. É isso. É isso que Paulo estava tratando. Observe a igreja. Paulo não trouxe uma mensagem molezinha, para massagear o ego dos irmãos lá em Roma. Não, foi pancada. Foi dizer assim, ó irmãos, vocês são crentes agora vocês precisam perceber a graça, né? Vocês foram chamados, mas vocês precisam obedecer. Então, irmãos, é entendível aqui que a obediência faz parte da vida cristã. Irmãos, ai de mim como pastor se desobedecesse às ordens das Escrituras. Embora tem muito líder que desobedece, mas colhe as consequências. Não tenho dúvida disso. Então, o sentido da obediência aqui é ser submisso. E ser submisso não é ser submisso a uma instituição religiosa, mas ser submisso aos princípios das Escrituras sagradas. É quando o homem ou a mulher se submete o seu espírito ao Espírito de Deus, ou seja, seu desejo ao desejo de Deus. As coisas se alinham. É tipo assim, ó, eu vou comprar uma casa, Senhor, põe paz no meu coração. Você começa a orar. Senhor, põe paz no meu coração, porque eu preciso comprar essa propriedade, e eu preciso ter inteligência aqui. Será que é um bom negócio? É como se tudo que nós fomos fazer esteja na dependência de Deus. Sabe? Isso é submissão. É um exemplo que eu estou dando aqui, simples, claro. Mas precisamos tomar uma decisão em detrimento a algum assunto. Senta com a família, ora, ajoelha, né? Pede a Deus. Pede a algum líder espiritual, fala, olha, me ajuda nisso para a gente entender qual é a vontade soberana de Deus para esse assunto e para essa decisão. Irmãos, não é difícil obedecer. Eu até digo às vezes que a falta de obediência é falta de caráter cristão. É porque falta Cristo em nós. Falta senso de responsabilidade. Então, Paulo está dizendo para a gente se alinhar os nossos caminhos aos caminhos de Deus. Portanto, essa obediência e submissão é uma das marcas de alguém que tem um coração transformado, de um crente, de um irmão, de uma irmã regenerada, de uma igreja regenerada. Pastor, mas não tem tem obediência à palavra de Deus. A gente precisa pensar nessas coisas. Não só pensar, mas refletir. Não só refletir, mas praticar.
aplicar no nosso dia a dia. Irmãos, a nossa vida é feita de desafios todos os dias. Todos os dias. Mas uma coisa que eu posso garantir, que está escrito nas Escrituras, se a gente obedecer a Deus, certamente nós vamos ter bom êxito nesses desafios. E quando eu falo ter bom êxito, não quer dizer que vai ser tudo bom, que tudo vai dar certo. Não, é que mesmo quando estiver difícil, estiver caindo, estiver triste, estiver sem dinheiro, estiver agoniado, problemas, Deus estará com vocês, né? O Senhor estará conosco. Então a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, mas de uma forma segura, porque também a Bíblia não diz que vai dar só bênção todo dia, não, toda hora não, não é só vitória, não é só bênção não, mas Ele garante que Ele estará conosco até a consumação dos séculos, é texto bíblico, Atos dos Apóstolos. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Portanto, igreja, precisamos permanecer nessa obediência. E alguém pode pensar assim, pastor Oséias, então tem muita gente desobedecendo. Tem muita gente desobedecendo. Ou por falta de conhecimento, ou por falta que conhece, mas negligencia mesmo, ou por vários motivos. Mas nessa noite a palavra de Deus o Senhor nos chamou antes da fundação do mundo para a obediência a Deus. Agora vem a parte de aplicação do texto na questão espiritual. Ninguém que está fora de Cristo consegue obedecer Cristo, porque é pecador, que é humano, erra. Agora, os que se entregaram a Cristo, os que receberam o chamado e ouviram Cristo, esses conseguem obedecer. Aí o texto vai falar que através de quê? Obediência pela fé. Opa! Tá vendo aí, Lu? Aí é diferente. Aí é diferente. Vocês lembram da história de Martim Lutero? Não é? Então, à luz de vela, Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Mas qual justo? Qual justo? É a minha justiça? É a justiça do Império Romano? É a justiça da Igreja Batista Reformada Vida Abundante? Não. É a justiça de alguém? É a justiça do Sérgio Moro? É a justiça do presidente da República? É a justiça dos nossos empregos? É a justiça de alguém? Não. É a justiça de Deus. Lembra daquela história lá da morte de cruz? Pergunta: Jesus pecou? Sim ou não? Jesus pecou? Mas por que ele foi crucificado? Quem era crucificado lá? É quem pecava, quem matava, todo um histórico cultural lá. E por que ele foi morto mesmo? Sim, mas assim, Lu, ele não era justo? Deus, quando vem à terra como homem, ele deixou de ser Deus? Então ele era 100% homem, mas 100%? E por que ele se submeteu à morte de cruz? Uai, ele era justo, gente. Não teria que morrer na cruz, né, Moábio? Né, Ana? Mas por que ele fez isso? Ele se tornou injusto como um homem. Sabe para quê? Para nos tornar justo. Então a única reta justiça que nós precisamos e temos é Cristo em nós. Foi assim, século 17, antes disso, estudamos aqui, quarta-feira, né? Século 12 começou esse movimento da justiça pela fé. Século 12, com os irmãos valdenses lá. Então, irmãos, não se enganem. Se voltem-se para Cristo e para Deus, para que essa justiça vos alcance. Porque se essa justiça vos alcançar, certamente teremos fé.
E através dessa fé, vamos ter oportunidade e sensibilidade para obedecer qual seja a boa, perfeita vontade de Cristo em nós. É como se a gente começasse assim, a nos esvaziarmos da humanidade, de nós mesmos, desse corpo, dessa mente pecaminosa que nós somos. Quando a gente começa a se voltar para Deus, né? É o que o texto nos diz: negue-se a si mesmo. A gente vai deixando de lado as coisas que nos afastam de Cristo e se aproxima dele, no sentido espiritual. E Deus vai nos fortalecendo. Então entenda, igreja, nós temos um chamado. E esse chamado não é de qualquer pessoa, é de Cristo em nós, para nós. Cristo chamou você, irmão, para ser o sacerdote do seu lar, como homem, como servo, como cabeça da sua casa, da sua família. Mulher, o Senhor te chamou para que você esteja ao lado do seu esposo, né? Na formação familiar. Porque o chamado de Deus para nós, para você, para as famílias, para a nossa casa, para a individualidade de cada um, é perceber quem Cristo é. E eu lembrando aqui de algumas situações das palestras do Ministério Fiel, essa semana agora, que foi muito rico, irmãos. Primeira vez que eu ouço a exposição de Romanos, do capítulo 1 ao 16, de forma tão extraordinária. Ficou claro para nós que Romanos vai apresentar ali de várias formas um Deus que salva, mas também um Deus que se ira, mas um Deus que quer, que ao tempo todo está nos chamando, seja no contexto familiar, seja no contexto do trabalho, seja no contexto da autoridades, né? Lá nos últimos capítulos a gente obedecer às autoridades, seja no contexto da igreja local, seja no contexto da preparação de novos líderes, do presbitério da igreja, de novos pastores, de novos líderes, sabe? Irmãos, Jesus tem e continua chamando você. Quantos creem na salvação aqui? Quem crê que já está salvo? Levante a mão. Eu creio. Esse Deus que te chamou, ele morreu, irmãos. Mas ele aconteceu o que com ele? O terceiro dia ele vive. Ele está em nós. Ele se apresenta a nós através da palavra de Deus. Então não dá para a gente achar que acabou. Não acabou não, continua. O chamado continua. E agora, pastor, vai fazer o quê? Nós já recebemos a justiça de Deus através da morte de cruz. Fomos justificados por Ele, e agora? Agora, obedeça a Ele. Por meio da fé. Chame alguém. Pregue para alguém. Evangelize para alguém. Não é? Seja a Bíblia para alguém. Seja o Evangelho para alguém. Fale de Jesus. Apresente Jesus para esse alguém. Pastor, mas eu tenho falado há mais de 10 anos. Quem disse que é para parar? Porque a nossa missão é proclamar. A nossa missão é falar, né? É ensinar, é proclamar o Evangelho. Quem convence o indivíduo que ele precisa de Jesus? É eu? Não. É você? Não. É Cristo, irmãos. É Cristo. Mas nós temos que pregar. Nós temos que obedecer a Cristo e tratar esse chamado. Eu já estou finalizando dizendo o seguinte: Jesus está chamando esta igreja para um propósito maior. Esquece um pouco agora o crescimento de igreja, mas pense agora no sentido de que você foi chamado para uma função.
Deus quer ser apresentado às pessoas através de você, do seu testemunho, daquilo que vocês têm ouvido da palavra de Deus, do conhecimento da palavra do Senhor. Será que tem alguém perto de você, da sua família, dos seus familiares, do seu hall de relacionamento que precisa ouvir Jesus? Será que tem? Pensa aí. Tem, será? Eu acho que tem. Eu prego Jesus todo dia. Acho que eu mais prego do que trabalho. Essa é a verdade. Mas o Senhor nos deu essa graça para isso, né? Mas enfim, tem hora que tem que dar uma parada, tem que, né? Mas assim, pregue para alguém, não é? Seja bênção na vida de alguém. Quem tem celular? Mostra para mim, por favor. Aqui, ó. Eu tenho. Hoje até as crianças têm, né? Até o Nicolas tem celular, né? Com medida, mas tem. Não estamos ali pegado com ele, mas ele tem. Pastor, o que você quer dizer com isso? Use essa ferramenta para pregar para alguém. Olha quantas coisas nós aprendemos aqui hoje. Envia para alguém. Fala, olha, Jesus falou comigo desta forma, quer falar com você. Você poderia ouvir essa mensagem? Não é? Mas se você gosta, você é igual eu dos antigos, vai na casa da pessoa. Tudo bom, fulano? Bom dia, boa noite, tudo bom? Ô, comadre, compadre, tudo bom? Estou chegando aqui, vamos tomar um cafezinho. Senta na mesa, conversa, fala de Jesus. Inclusive agora as mulheres começaram a fazer um trabalho de visitação louvável, né? Parabéns às mulheres aí. Tem um propósito, é a preparação do discipulado, né? Graças a Deus. Seja a bênção na vida de alguém. Creia na suficiência do Evangelho, da palavra de Deus. Não é você. Você não é nada, nós somos nada. Mas é o que você crê. É o que está em você. É o que se revelou a nós aqui hoje. A palavra de Deus. Lembre-se lá do apóstolo Paulo, ele era servo. E dependendo da sua função aqui na igreja, faça. Vai lá, né? Evangelize alguém. Tem ali um material evangelístico, pega o material, leva, põe na... Né? Nós vamos iniciar agora um discipulado de casa em casa. Se preparem, igreja. Vai ser bênção, uma vez por semana. Eu quero estar na sua casa. Um dos presbíteros, diáconos vão estar na sua casa. Um irmão vai estar na sua casa. Ó, que bênção. Que maravilha! Foi assim que cresceu a igreja lá em Atos capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, no modo geral. Deixa eu finalizar. Portanto, igreja, nós temos que permanecer em Cristo e aplicando essa obediência ao chamado e à vocação de proclamar o Evangelho. Visando antes de qualquer coisa, de qualquer outra coisa, a glorificação do nome ou da pessoa de Cristo Jesus. De maneira que qualquer que outra razão deva ser secundária e subalterna. Então, esse chamado que Jesus nos chamou, não é para a sua glória, olha, não, é para a glória dele mesmo. Quando você prega para alguém, quando você vai na casa de alguém, quando você manda um texto para alguém, não é mérito seu. É porque você está obedecendo à vontade de Deus. E a glória é para quem? Para Cristo. Faça isso. Mas não se esqueça, você precisa estar firme. Você precisa receber o chamado, porque não dá para chamar outra pessoa se você não receber o chamado, né? Convenhamos aqui, por favor. Finalizo. Igreja Batista Reformada, Vida Abundante. Fica evidente aqui para nós, igreja, que essa mensagem é clara para nós. Fomos chamados em Cristo Jesus, dentre todos os gentios, para sermos o quê?
transformados pela graça, mediante a fé, a fim de que podemos o quê? Chamar outros para Cristo. Em todos os lugares. Nas casas, nas escolas, nos hospitais, nas praças, no seu trabalho, na sua faculdade. Todo momento, na fila do pão, né, quem gosta de pão de manhã, está na fila do pão, se tiver a oportunidade, fala de Jesus. Vai pagar as contas no banco, fala de Jesus. Que o nosso Deus nos ajude a sermos convictos do nosso chamado. E que possamos nos submetermos a Ele toda a nossa vida. Os nossos sonhos, os nossos desejos, o nosso presente, o nosso futuro, os nossos caminhos. Que as nossas escolhas, Cristo esteja nelas. Toda honra e glória seja dada a Cristo Jesus. E que o nosso Deus nos ajude a acharmos outras pessoas como Cristo nos achou. Que eu e você sejam um agente de transformação. Uma pessoa de bênção, de transformação na vida de outras pessoas. E que essa graça maravilhosa, essas verdades contidas no Evangelho, possa estar arraigada no seu coração. Não deixe o ódio, a amargura incrustar no seu coração, não. Mas a palavra pode deixar. Sabe? Deixa ela enramar no seu coração. Né? Deixa que as suas vontades estejam em consonância com as verdades bíblicas. Esse é o meu desejo para esta igreja. É isso que o Senhor nos quer. E fomos chamados para chamar. Baixe a sua cabeça onde você está. Senhor, a tua palavra ela é santa, viva e poderosa. Senhor, obrigado por ter sido revelado através das escrituras da tua palavra. Tu é um Deus de graça, um Deus de amor. E esse amor que nós compreendemos é um amor que nos repreende, nos ensina, nos doutrina. Ah, Jesus, que a tua palavra possa fazer efeito em cada coração, não só de ouvir falar, mas de praticar. Que a gente contextualize tudo isso que foi falado aqui hoje, no nosso contexto diário, na nossa casa, no nosso negócio, na nossa família, Senhor. Senhor, eu creio, Senhor, tenho convicção do chamado que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor chamou o apóstolo Paulo para os gentios, o Senhor chamou esta igreja para pregar o evangelho nesta cidade de Águas Lindas de Goiás e ao mundo, através das ferramentas que o Senhor tem nos dado. Senhor, que aquilo que pregamos seja exclusivamente a sua palavra e a sua vontade. Obrigado, Jesus, por cada crente, cada irmão, cada visitante, cada amigo, cada família aqui, Senhor. Que o Senhor encha de paz, que o Senhor encha o coração de convicção acerca do Evangelho. É nisso que nós cremos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Queridos, eu já vou finalizar o nosso culto, mas eu agradeço a todos pela presença, em nome de Jesus, Deus abençoe, e eu continuo com os avisos.